Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou responder a seguinte questão: e se o parceiro não quer beijar na boca na hora do sexo? O que fazer? E aí? Complicado, né? Pra quem gosta de beijo na boca, faz falta. Bom, queria começar trazendo uma reflexão, né? O parceiro não quer beijar. Ele não quer beijar ou você acha que ele não quer beijar? Essa é uma primeira reflexão, porque pode parecer óbvio, né? Mas às vezes, muitas vezes, tem questões que acontecem nas relações que um simples diálogo resolve. Então, por vezes, o outro tem esse comportamento de não dar beijo na boca na experiência sexual porque ele aprendeu assim, ou porque ele se relacionou com uma outra pessoa que não gostava. Enfim, ele tem um repertório, ele tem uma história onde ele construiu essa forma de se relacionar e que estava dando certo até então, né? E uma vez que talvez você nem tenha expressado para ele o quão é importante o beijar na boca, às vezes você acha que é óbvio que ele tinha que beijar na boca, mas como você não falou e ele não sabe, ele não faz simplesmente porque ele acha que tá bom e que tá satisfatório. Muitas vezes isso acontece na relação, tá? Porque a gente tem dificuldade com esse lugar da intimidade, a gente tem dificuldade de conversar, principalmente sobre a questão do sexo, né? Tem muitos casais que ficam aí com algumas questões sexuais frustrados, mas eles não conversam sobre suas frustrações, né? Então vai remediando e nunca resolve. Então, se você tem um parceiro que não gosta de beijar na boca, primeiro ponto é, você já teve uma conversa com ele onde ele verbalizou que ele não gosta de beijar na boca? Porque se for vamos dizer, achismo, né? É importante que você tenha certeza que realmente é isso, tá? Então converse com ele, porque muitas vezes só de você falar que é importante pra você, que você gostaria de beijar na boca, que você tem vontade de fazer isso, pode ser que seja o suficiente para que ele beije você na boca durante o sexo e coisa linda. Maravilha! Mas vamos colocar então uma outra situação. Você já conversou com ele, já falou que é importante para você o beijo na boca e ele não beija. Eu já conheci uma pessoa que tinha essa questão com o parceiro. Mas não era só o beijo, eram várias questões de carinho, de preliminares, né? Então não tinha muitos estímulos para ela. O sexo era meio mecânico. E, enfim, faltavam várias coisas, inclusive o beijo na boca. Eu lembro que ela sentia muita falta do beijo na boca, tá? Então, se esse é o seu caso, se você já conversou, já pediu e o outro não se disponibiliza a fazer isso que você pede, o que fazer? Primeira coisa que eu quero falar, que é importante a gente saber, é que o outro é livre. A gente nunca pode obrigar ninguém a nada, né? A gente vê muito isso em relação, por exemplo, às mulheres. A cobrança que tem da mulher fazer o sexo como obrigação conjugal, né? E a mulher é livre para ela falar, não, ela não tem obrigação de fazer sexo, né? Então a mesma coisa, o parceiro, ele não tem obrigação de beijar na boca. A pessoa é livre para fazer o que ela quiser, ela não é obrigada a nada, ninguém é obrigado a nada, ok? Nós fazemos escolhas, tá? Então, eu vejo que se esse beijo na boca é algo importante para você, que você precisa conversar primeiro com essa pessoa, falar o quão é importante isso para você. Se a pessoa se recusar a fazer isso por você, daí você precisa tomar a sua decisão. Por quê? Avaliar quais são os motivos que impedem essa pessoa de te dar beijos na boca durante a experiência sexual. Porque muitas vezes a gente pede coisas pro parceiro, pra parceira, que são realmente questões de bloqueios. Por exemplo, você quer ter um parceiro que consiga conversar, dialogar, que abra seus sentimentos, suas emoções.
Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, a questão dos homens. Os homens foram reprimidos em seus sentimentos e emoções, né? Assim como as mulheres foram reprimidas sexualmente, os homens foram reprimidos nos seus sentimentos e emoções. Eles não desenvolveram essa habilidade. Então, às vezes, você gostaria de trazer o parceiro para um diálogo, mas ele tem algumas questões e isso é um processo, mas ele tem um algo maior que dificulta ele de se expressar. Na verdade, a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de se expressar, mas isso é muito forte, principalmente em relação aos homens, justamente pela questão histórica, certo? E daí, você tem que sempre avaliar, ok, ele tem essa dificuldade, mas olhar o todo e de repente é algo que é digno você se relacionar com a pessoa e realmente você entende que tem uma questão maior que trava a pessoa. Agora, qual que é a questão que trava essa pessoa de te beijar na boca durante o sexo? Se houver alguma questão realmente de trava, né? De repente é uma questão a se considerar, se ele passou por algum trauma, algum bloqueio, tem alguma situação que trava, de repente é uma questão para você se considerar e avaliar o todo, né? Como que tá essa relação? Poxa, ele é parceiro, ele capricha nas preliminares, ele faz de tudo, é só essa questão do beijo? Vamos avaliar isso? Ok. Ah, não, mas ele não tem trava nenhuma, ele simplesmente fala que não gosta. Ele não gosta, ele não quer. Então, se é algo muito importante para você, você precisa avaliar. Por quê? Se a pessoa tá se recusando a dar um beijo na boca durante a experiência sexual, será que ela não está se recusando também a outras questões? Porque normalmente pode ser que você esteja numa relação que seja abusiva, né? O que é uma relação abusiva? É quando as demandas de uma das partes não é levada em consideração. Então é como se você estivesse se relacionando sozinha. Você está fazendo esforço para melhorar a relação, mas o outro não quer se esforçar, entende? E daí você fica numa relação que é tóxica para você, tá? Que nem no caso que eu contei, né, no começo, que é da pessoa que ela tinha um parceiro que ele não beijava na boca, que ele não fazia preliminares, que ele não se preocupava com várias questões em relação a ela. E o sexo era totalmente mecânico e ele não, sabe? Ela tentou introduzir o tantra, ela tentou fazer um monte de coisa e assim, ele não tinha abertura para isso. Era uma relação tóxica para ela, entende? Então você precisa muito avaliar. Será que você está numa relação tóxica? Porque muitas vezes nós não percebemos, porque os relacionamentos tóxicos, abusivos, nem sempre eles são relacionamentos que são horríveis, né? São relacionamentos que também têm muitas coisas boas. E são essas coisas boas que nos prendem a permanecer nessa relação. É quando nós fazemos uma reestruturação seletiva da realidade. Nós olhamos apenas aquilo que nós queremos enxergar. E aqueles pontos que geram incômodo, a gente fala, isso não é tão importante porque tem isso não é tão importante porque tem isso. Mas você precisa olhar para essas questões, tá? Porque algo tão simples como um beijo na boca, algo que é simples, algo que é gostoso, se a pessoa não tem nenhum trauma em relação a isso, é bem complicado que a pessoa esteja se recusando a fazer esse agrado para você, que é algo que tem a ver com a intimidade do casal. Então você precisa muito avaliar, será que você está numa relação tóxica? Porque muitas vezes a gente acha que a relação tóxica, abusiva, é aquela relação que é horrível. E não, muitas vezes é no sutil que está esse comportamento tóxico, abusivo. Muitas vezes a relação tem muitas coisas boas e é isso que justamente te prende numa relação que tem alguns comportamentos que são tóxicos, né? Tem um fenômeno chamado racionalização. O que é a racionalização? É a reestruturação seletiva da realidade. Ou seja, você faz um recorte da sua relação apenas focando nos pontos bons. E aqueles pontos que são mais ou menos, você meio que vai tapando os olhos, né? Ah, não tem isso, mas tem isso, não tem aquilo, mas tem isso, não tem aquilo outro, mas tem isso. Então você vai focando naquilo que tem e aquilo que não tem, você vai fingindo que não é tão importante. Mas daí você precisa muito avaliar o quão é digno ou indigno aquilo que está faltando, tá? Porque muitas vezes, como eu disse, se não está disponível para dar um beijo na boca, o
que mais que ele não está disponível? Então é muito importante que você contextualize, olhe para o todo, para a relação, para avaliar se você não está vivenciando uma relação que é tóxica, né? Porque você está se negando a olhar para uma demanda tão simples, será que não tem outras demandas mais sérias que ele também não está olhando? Então, olhe, reflita sobre isso. O melhor caminho é sempre o diálogo, conversar sobre, se abrir, falar sobre o quão é importante para você a questão do beijo na boca, né? Se o outro estiver aberto para olhar para as questões da relação, ele vai olhar. Se ele não olhar, você precisa entender. É um limite dele, é algum bloqueio, e dentro do contexto da relação tá tudo ok, é um peso. Ou não, não é nenhum limite, não é nenhum bloqueio, é só porque ele não quer e ele tem outras questões também na relação que ele não tá olhando. Então você precisa olhar para isso, se essa relação está sendo saudável para você, tá bom? Bom, é isso. Se você quiser aprender técnicas do Tantra para se conectar com mais intimidade nas experiências sexuais, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificada sempre que subir um vídeo novo. E é isso. Gratidão e até mais!